Tá bom, gente? O título da nossa meditação hoje, eu gostaria que você pensasse mesmo, o título seria Não deixe, a sua fé entrar na rotina. Não deixe a chama do primeiro amor acabar. Sabe quando você conhece a Cristo e você entrega a tua vida para Cristo e aí você sempre aquele negócio que você quer falar para todo mundo, você quer sair gritando para os quatro cantos, você quer que as pessoas se conversem, chega a ser chato, Aí tu quer ler a Bíblia, aí tu começa a ver vídeo, aí tu começa a mandar vídeo para todo mundo, diz, olha, eu vi isso aqui, tudo é uma novidade, tudo é uma alegria, mas depois de um tempo acaba. Entra Páscoa, entra Natal, sai Natal, e a gente acaba entrando numa rotina de uma vida cristã, e que legal, a gente tem uma família, a gente tem a churrasqueira, o Vanderlei tinha que sair, já saiu, Eu ia falar para o Vanderlei que o primeiro churrasco tem que convidar o pastor para abençoar, entendeu? E a gente vai entrando numa rotina, a gente tem uma família legal, mas a gente perde. E eu sempre me pergunto, o que aqueles homens que estavam com Jesus viram? O que eles experimentaram? E eu sei que em certo sentido nós experimentamos, mas não tanto quanto eles, porque o próprio Jesus diz, vocês creram porque vocês viram, felizes aqueles que não e creram. Eles estavam lá com Jesus, olhando nos olhos de Jesus, e levou a ponto de eles entregar. Não é só largar tudo, não. Porque largar tudo é bonitinho, Largar tudo é bonito. Eu larguei tudo para Cristo. Vai morrer para Cristo. Vai sofrer. Na primeira dor, Não, Jesus não está me abençoando. E o que esses homens viram? E a loucura que nós estamos vivendo. Que evangelho é esse que vem de prosperidade, que só vem de cura, que vem de uma vida melhor para ti em todos os sentidos? Como que a finalidade do evangelho fosse essa? Só dar uma vida melhor. Depois que eu me converti, eu tive uma vida melhor mesmo, gente. Isso eu posso dizer. Mas não é essa a finalidade do evangelho. A finalidade do evangelho foi aqueles homens, aqueles 12, mais Paulo aí, que chegaram a ponto de entregar a vida, sofrer prisão, tortura. O que eles experimentaram? Que nós não experimentamos. O que eles viram? Que nós não vimos, gente. Vocês estão entendendo a profundidade? Aí, quando nós temos algum probleminha de saúde, probleminha financeiro, Deus não está me abençoando, Imagina, quando Jesus olha para os discípulos e diz, cada um tome a sua cruz. Olha, o meu cálice aqui que eu vou beber. Vocês não estão preparados ainda. Vocês estão entendendo a profundidade? Não deixamos esse fogo, essa mensagem apagar, gente. E o mundo quer isso. O mundo quer nos encher com coisas para que o cristianismo passe a ser mais um programa, mais uma rotina, para que esse nosso amor, ele acabe esfriando e a gente se esqueça do que realmente Jesus passou e fez, para que cada um de nós pudesse estar aqui hoje. Ontem eu assisti um filme, como é bom assistir filme cristão, gente. Vocês já viram aquele filme, A Ressurreição? Ele conta a história de um oficial romano, o tribuno, acho o nome que diz, que ele começa a perseguir Jesus, ele participa da crucificação, não é baseado em fatos reais, pelo menos essa história desse personagem, mas na verdade tenho que pesquisar melhor, um filme de 2016, assistam, é muito legal. Eu acho que de todos os filmes, esse é o Jesus mais parecido com o qual ele seria mesmo, Não é o Jesus lá, loiro, de olhos azuis, que a gente conhece. Mas é muito legal esse filme. Gente, eu não sei vocês, Mas tem uma cena, eu começo a ver esses filmes, eu choro que tá louco, Puxa vida! Um dia eu estava assistindo um filme com a Sofia, Aí eu começo a chorar, ela me olha, no casamento não chorou,
Quer briga? Chorei, amor. Tu não percebeu, né? E aí a cena com aquele oficial romano, ele está perseguindo Jesus e ele chama os caras de maluco. Vocês estão loucos, como é que pode ter ressuscitado? E aí os discípulos lá pronto, porque ele prende alguns, eles dizem, não, estou tranquilo, já sou livre, pode me matar. E aí quando esse oficial romano, ele vê Jesus, ele olha para Jesus. Gente, eu começo a chorar. Porque eu me imaginei olhando para Jesus. Logo após a ressurreição, na Páscoa, né? E é isso que a gente não pode esquecer. Quando a gente vem tomar ceia, gente, não é o pão, não é o suco. É Cristo que morreu por cada um de nós. Nós não estaríamos aqui se não fosse por Ele. Isaías 53, eu gostaria que você lesse esse texto em oração comigo. Tem esse sentido. Eu não vou fazer uma exposição, né? Nós vamos fazer uma leitura orante. A gente pode chamar assim. Esse texto foi escrito mais ou menos, tá? 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. E aqui conta o que o Messias deveria passar para que cada um de nós aqui, cada um, estivesse hoje diante da mesa do Senhor. Vamos à leitura, leia você aí no seu coração. Vamos orar primeiro. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito toque o nosso coração por meio dela. Que nós possamos realmente nos sentir transformados. Que a chama do Evangelho aqueça o nosso coração, Pai. Que nós possamos realmente, Deus, enxergar, experimentar, ver o que os apóstolos viram, Deus. Queima o nosso coração, assim como aqueles homens no caminho de Emaús. Nos dá coragem, Pai, de enfrentar qualquer coisa, Senhor, pelo Teu nome. Nos dá coragem, Senhor Deus. Coloque essa palavra, Pai, essa mensagem na nossa vida. Queima o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas, foi esmagado por causa de nossa iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E que pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte.
embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e se prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto fala de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas fala de nós, como a parte culpada, imerecedora do sacrifício. Jesus fez isso para todo aquele que crê e aceita na sua mensagem. E se você crê e aceita nessa mensagem, você está apto para tomar a ceia. O que Deus quer de nós é um coração arrependido. E se você nessa manhã entendeu que você precisa reconhecer que está afastado de Deus, é o melhor momento. Se você precisa reconhecer que talvez está no automático e que precisa realmente olhar e dizer: Deus, eu quero ter uma vida de mais intimidade com o Senhor, eu quero sentir, eu quero experimentar, esse é o momento. Baixa a cabeça e conversa com Deus 1 minuto, e depois nós vamos nos servir a ceia do Senhor.